Já estou de volta com o Paulo Miller, que vai trazer detalhes sobre a reunião que aconteceu ontem em Brasília entre o presidente Lula e governadores de todo o país. O nosso governador aqui de Santa Catarina, Jorginho Melo, também participou da reunião. Paulo Miller, traga detalhes do encontro, por favor. Ô, Márcia, no primeiro momento, o governador Jorginho Melo não iria participar dessa reunião de ontem, já que os governadores ou representantes de cada estado foram convidados. No primeiro momento ele não iria participar, mas aí veio o convite oficial, de acordo com a assessoria, perto do meio-dia, e aí o governador Jorginho Melo decidiu ir até Brasília participar dessa reunião com o presidente Lula às 6 horas da tarde. Tanto que o governador falou o seguinte sobre essa reunião, sobre essa decisão, de realmente ele mudou essa decisão de ir até Brasília. Abre aspas. É meu dever representar o estado de Santa Catarina e defender o interesse dos catarinenses, fecha aspas, disse Jorginho Melo, depois de aceitar o convite e então até Brasília se juntar aos outros governadores ou representantes dos estados, já que alguns governadores não conseguiram ir lá, mas encaminharam representantes ou vice-governadores, vice-governadoras para poder representar nessa reunião. Uma reunião que reuniu os três poderes, como eu falei, o presidente Lula tomou essa iniciativa de chamar os governadores lá para justamente discutir toda essa situação que aconteceu em Brasília, os atos de vandalismo que foram registrados no domingo e também os próximos passos que vão ser definidos. O presidente Lula, inclusive, nessa reunião, disse que não vai ser um presidente autoritário, mas que não vai deixar impunes atos de vandalismos como os que foram registrados aí no domingo em Brasília. Logo depois dessa reunião, viu, Márcia, que foi realizada no Palácio do Planalto, todos os que estavam presentes lá, os representantes dos estados, os governadores, vice-governadores, também os representantes dos três poderes, saíram do Palácio do Planalto e a pé foram até o Supremo Tribunal Federal, até o STF, para ver de perto a situação. O prédio do STF foi o prédio mais vandalizado, que foi mais destruído pelos manifestantes no domingo em Brasília. Então eles foram a pé, teve muitos jornalistas que estavam acompanhando todo esse processo, toda essa reunião. Eles foram a pé, então, caminharam em torno ali de 500 metros entre o Palácio do Planalto até a sede da Suprema Corte em Brasília. Os governadores, eles não falaram muito sobre essa reunião, mas durante a reunião, o que foi transmitido aí pelos canais oficiais do governo federal, deu para notar que os governadores estão solidários ao governo federal no que diz respeito a esses atos de vandalismo e que não compactuaram com nenhum tipo de situação lá. O próprio governador também, ele afirmou o seguinte, só eu vou repetir aquilo que ele falou no domingo, abre aspas, governador de Santa Catarina. Precisamos trabalhar pelo país de olho nos valores que acreditamos e defendemos, mas jamais com o uso de violência. É preciso lembrar os comportamentos que tanto criticamos e agir diferente. Manifestações são legítimas quando são pacíficas, fecha aspas, afirmou ainda no domingo o nosso governador, o Jorginho Melo. Então os governadores, eles participaram, tem uma nova reunião já marcada com os governadores, para tratar de outros assuntos também no próximo dia 27 em Brasília. Nessa reunião do dia 27, o governador Jorginho Melo já havia confirmado a participação, a presença dele. Então, mais uma vez, Márcia, reforçando que os governadores se mostraram solidários, contrários a esses atos de vandalismo e também já colocaram à disposição, alguns estados já colocaram à disposição do governo federal as forças de segurança para ajudar no reforço da segurança em Brasília até toda essa situação se normalizar por lá. Márcia. Não foram só os governadores, Paulo Miller, presidentes, representantes de diferentes entidades também se manifestaram contra tudo isso e relembrando, há pouco falei o que Jorginho Melo colocou na rede social dele, mas vou mostrar aqui, mostra aqui para mim, participei da reunião com os 27 governadores em Brasília. Santa Catarina é um estado de gente séria, trabalhadora, pacífica. Isso é muito importante a gente destacar aqui. Foi com essa intenção que o governador Jorginho Melo foi a Brasília, mostrar isso, que a intenção é realmente defender a democracia. E, Paulo Miller, você disse que eles saíram juntos do Palácio do Planalto, todos juntos, descendo a rampa, os 27 governadores, o presidente, os representantes dos outros poderes.
para irem até o STF, que foi o mais vandalizado de todos, para ver os estragos, mas eles foram ver os estragos e eles foram também mostrar a união. Essa cena fica muito evidente isso. Quer dizer, exatamente a questão da contrariedade pelos atos antidemocráticos e pela união, pela democracia. Todos juntos mostrando, estamos unidos. Então, quem apostava no fim da democracia, quem apostava nisso, não venceu. Venceu a democracia, vai vencer a ordem, vai vencer a recomposição de tudo isso que, infelizmente, a gente viu sendo destruído no último domingo. Prejuízo para as artes incalculável. Não dá para a gente falar quanto que vai ser, quanto que vai custar para recuperar todas essas obras de arte, essas peças roubadas, destruídas, danificadas. Enfim, é muito triste tudo isso. Quer falar alguma coisa, Paulo Miller? Márcia, você comentou dessa questão da união, né? Me lembrou ontem uma fala, não lembro qual governador que falou isso ontem, eu estava acompanhando em casa, né, essa reunião, e um dos governadores ele falou o seguinte, que independentemente de partido político, porque ali, né, a gente tem, por exemplo, Santa Catarina, né? Santa Catarina, nosso governador, ele é do PL, né, do partido que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas estava lá, né, mostrando a contrariedade a esses atos de vandalismo e que a ordem pública ela precisa ser mantida, que a democracia ela precisa ser mantida. Então a gente percebeu que há aí uma pluralidade de partidos políticos com confronto de ideologias, de ideias, mas que absolutamente unidos justamente contra esses atos de vandalismo que destruíram a sede dos três poderes lá em Brasília. Então, só para complementar essa informação ali que você falou, que acho que é muito importante a gente deixar muito claro isso também, né, Márcia, que há uma divergência de opiniões, uma divergência de ideias entre os governadores de todos os estados, mas nesse momento há uma união, sem sombra de dúvidas, isso foi demonstrado ontem lá em Brasília. Márcia. E a divergência de ideias também faz parte da democracia, essa é a beleza da democracia, Paulo Miller, é exatamente isso. Muito bom você completar com esse raciocínio também. Obrigada, Paulo Miller, André Vieira. Volto com vocês daqui a pouquinho, porque agora eu vou ler a nossa edição impressa aqui do ND. Pereirinha já está